for what? Turn down for what? E aí, pequena galerinha aqui do meu canal, estamos voltando aqui com Resident Evil, a lore, né? No último vídeo eu contei a história sobre como o Chris conseguiu uma das últimas peças da porta para ir para os laboratórios, né? Que foi a da cobra, que ele matou a serpente com um tiro no olho. E li o relato sobre um file que conta a história sobre o marido da Ada, né? Ada Wong. Só que eu não detalhei muito bem, porque a diferença que tem entre o livro e o jogo é bem gritante, por causa que no livro, como vocês podem ver, o Chris acha umas certas chaves, umas certas peças, a Jill acha as outras peças e o Wesker tem uma. Então, a Jill acha duas peças, o Chris acha uma, se eu não me engano, e o Wesker fica com uma, né, que ele sempre tá. Essas são as chaves para abrir a porta. No jogo você tem que achar as 4, você não tem opção pro Chris deixar uma na porta lá para facilitar para você. Essa é uma diferença bem grande no jogo. Eu acho que eles decidiram fazer desse jeito no livro porque não faria sentido, tipo, o Chris ainda tá vivo, mas tecnicamente no enredo em geral ele não faz nada dentro do jogo, enquanto tipo, ele tá fazendo o quê? Ele só tá lá andando pela casa com a Rebecca, o que ele tá fazendo? Então, dentro do livro eles passaram esse contexto que eles estão se ajudando entre si, só que sem se encontrar tecnicamente, né? Sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo, que provavelmente será o último. A menos se ele ficar muito grande, eu irei dividir ele em várias partes, mas pelo meu roteiro aqui eu acredito que ele vai acabar em um único vídeo. Pelo menos é o que eu pretendo, esse ser o último vídeo da lore do Resident Evil 1. E depois, se vocês gostarem desse formato e tudo mais, eu trago as curiosidades e a história de personagem por personagem. Esse daqui foi mais destrinchando o enredo e o espaço, o tempo, do que acontece lá, os files e tudo mais, explicadinho. Mas não tem a história direito da Jill, não tem o do Chris, não tem a da Ada, que não surgiu ainda, né, nesse livro, só pelos files. Não tem o do Wesker direito. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago a história de personagens em si, né. Seria bem interessante. Mas sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Vamos pular um pouco, porque depois que o Wesker abre a porta e entra junto com o Barry pela passagem que eu expliquei anteriormente, né, antes, quando o Chris dá o emblema para ele e tudo mais, a Jill vê do alto de um negócio alguém entrando numa cachoeira, uma silhueta de um homem entrando por uma cachoeira. Então ela deduz que essa cachoeira nada mais é do que uma passagem secreta, uma porta, existe uma passagem ali dentro. Aí a Jill segue avançando. Essa parte, tipo, eles pulam muito, porque a Jill não consegue, no jogo, a gente não consegue passar por essa cachoeira sem antes ter que entrar dentro da casa, passar por uns cachorros, é maior rolê para você chegar até essa cachoeira aqui. No livro não, a Jill vê essa silhueta, já segue por ali e entra nessa cachoeira. Já o Chris não, ele vai pela casa, enfrenta a planta, faz um monte de rolê. Tipo, são duas coisas totalmente diferentes. A Jill consegue, tipo, avançar muito rápido na história por aí, né, entrando por essa cachoeira. Já o Chris tem que dar maior rolê, no jogo não existe essa possibilidade, a gente tem que fazer maior rolê, mas enfim, vamos seguir adiante. A Jill vê essa silhueta desse cara, segue ele, e depois ela encontra o Barry Button, onde que eles têm um longo diálogo. Ele dá desculpas, né, falando que o porquê que ele tá até ali e tudo mais, mas a Jill não desconfia e segue adiante. Como eu disse anteriormente, o Barry Button é um cara de extrema confiança. E logo quando ele estava se explicando, coisa do tipo, ele escuta a voz do Enrico, líder dos Bravos,
que conseguiu de alguma forma chegar até ali. Eles escutam a voz dele gritando e correm até lá, né? Uma coisa que, tipo, tá, no livro eles contam, mas isso me deixou bem em dúvida, é como esse Henrico chegou até ali. A porta estava trancada, estava selada. O Bell e o Wesker abrem a porta. Logo depois passa a Jill. Não se fala quanto tempo a Jill levou para conseguir identificar que a porta estava aberta. Mas enfim, pelo contexto que dá, foi logo depois, já que ela viu a silhueta de um homem passar. Eu acredito que essa silhueta seja do Barry Burton, mas não faria muito sentido, já que o Barry estava junto com o Wesker, então pode ser do Henrico. Mas o Henrico meio que fala que ele acha um file, que é o que eu vou explicar lá mais pra frente, que não dá pra entender como é que ele chegou até ali, como é que ele alcançou, tecnicamente o Wesker achou ele e deu um tiro nele. Eu acredito que nessa parte fica meio confusa, porque seja exatamente dessa forma. O Albert Wesker passou, o Barry Burton passa, o Henrico vai atrás. Ele acha o file, que é o que eu vou explicar mais na frente, porque que esse file tem de tão importante por causa disso. Então o Wesker decide voltar e ir atrás de quem achou esse file. Ele encontra o Henrico e dá um tiro nele, só que o Henrico consegue fugir. E o Barry Burton tenta encontrar ele, já que ele conseguiu fugir. E nesse período a Jill acha ele. Só que quando o Wesker tentou matar ele, ele já tinha se separado do Barry. Eu acredito que seja isso. É o único jeito de esse contexto fazer sentido. Mas no livro não é relatado nada disso. Só é relatado que a Jill encontra o Barry e eles escutam a voz do Henrico e decidem seguir. Quando a Jill chega até o Henrico aponta uma arma e pergunta se ela está com alguém. Olha só. Aí a Jill responde que estava com o Barry. E o Barry sai e aparece. E o Henrico fica calmo. O líder dos Bravos fica calmo e começa a falar que existe um traidor entre eles. É nessa parte que tipo, o Barry não podia estar junto do Wesker. Porque senão como é que ele ia ficar calmo? E segundo ponto que me faz pensar nessa teoria é o Barry fica chocado com o ferimento grave do Henrico. Ele fica em estado de choque. Mas tipo, isso não faria sentido se o Barry estivesse junto, sabe? Ele sabia que teria matado. Então eu acho que na hora que o Wesker perdeu o file, ele deve ter até se separado do Barry Burton e não falado nada. Ele simplesmente saiu e mandou o Barry fazer alguma coisa, que não é relatado no livro, né? Pelo menos essa é a única teoria que faz sentido para encaixar esse enredo que foi colocado no livro. O Henrico fala pra Jill que tudo aquilo não passava de uma grande conspiração e tudo aquilo não passava de uma armadilha da Umbrella. Que a Umbrella sabia de tudo, que os líderes da Umbrella sabiam de cada coisa que estava acontecendo ali e que tinha um traidor entre os Starks, mas antes que ele dissesse quem e como é esse traidor, apareceu uma mão e atirou nele da sombra, no Henrico, e mata ele. Onde que essa pessoa que atirou e matou rapidamente foge e começa a correr. Aí vamos pular um pouco, porque aí não vai fazer muita diferença, porque quando essa pessoa atira no Henrico, essa pessoa corre, né, não mostra o rosto dela, fala que ela se escondeu nas sombras e que corre entre um corredor. Isso daqui onde que eles estão é tipo um labirinto. Então ele foge por uma das portas e não dá pra ver quem é essa pessoa. Mas o Barry decide ir atrás dessa pessoa e manda a Jill tentar ajudar o Henrico. Então o Barry corre e começa um diálogo com o Wesker, que é o que eu vou descrever agora, esse negócio. Obviamente, eu acho que vocês já deduziram que quem matou essa pessoa foi o Wesker, porque a gente, no livro, já tem noção de que o Wesker é o traidor, mas a Jill, o Chris não sabe, nem muito menos a Rebecca, porque a Rebecca é a novata e só sabe que tudo aquilo lá era um projeto de arma biológica e essas coisas. Ela ainda não sabe quem é o traidor, né? Nem se tem o traidor, muito menos o Chris, que o Chris está literalmente às cegas nessa parte.
o Perry encontra o Wesker e pergunta por que ele matou o Enrico e que história era aquela dele de a Umbrella saber disso tudo e tudo mais, porque o Perry sabe que a Umbrella tá envolvida e tudo mais, mas ele ainda assim, porque ele falou que ele pergunta e dialoga por que ele matou o Enrico, aí o Wesker explica, fala pra ele que deixou um papel muito importante cair, e o Enrico foi a pessoa que encontrou esse papel, que é o file que eu falei, que ele encontrou. Esse papel tinha as ordens vindas direta da Winter Umbrella para o Wesker, detalhando a missão. Só que o Wesker não fala que ordens são essas, só fala sobre isso, mais ou menos, que esse era um papel vindo direto da Witch Umbrella e tudo mais, especifica isso, que era as ordens diretas para que ele pegue as amostras e dê um fim a tudo, apague as evidências, que é justamente o que ele já falou com o Barry, que eu já expliquei isso anteriormente. O Wesker fala pro Barry que não quer mais matar ninguém, que não precisa, que ninguém mais dos Bravos precisa morrer por causa disso tudo. Então ele só queria que o Barry fosse e dobrasse a Jill para que a Jill passasse a ajudar e tudo mais. Aí depois que o Barry volta para onde que tá a Jill, o Wesker libera uma jaula de segurança, liberando os experimentos da Umbrella chamadas o 121. Vamos dizer que ninguém conhece os experimentos da Umbrella chamado 121, né? Que porra é essa? Mas todo mundo sabe quem é Hunter. Eu vou deixar a imagem dos Hunters aí para quem não lembra. É um seres, parece répteis, que anda sobre duas patas também, só que tem garras longas e usa elas para atacar. Tipo, eu achei que foi uma criação tipo de arma biológica que colocaram no jogo muito foda. Eu acho que ele só pede pros aqueles bichos sem pele, que tem a lingona, eu acho que esses são os mais da hora, mas esses Hunters são muito foda. Então, mas sem mais delongas, vamos continuar aqui, né? Tá, vamos pular agora pra Jill, né? Porque quando o Wesker abre, escuta um barulho muito grande a Jill nos corredores desse negócio. Ela escuta uns passos vindo pelo corredor onde que ela tá. Então ela volta e corre pela porta onde que ela veio e se esconde, fecha a porta e já tá vindo adiante, tranquila, né? Porque ela pensa que é um zumbi normal. Só que eu não sei se eu relatei em todo o enredo daqui, os zumbis não sabem abrir porta, eles são extremamente burros. Só que esse Hunter, eles sabem abrir a porta. Então ele pega e abre a porta e Jill, quando escuta a porta abrindo, ela é relatado no livro que ela tem um calafrio e começa a entrar em pânico. Ela vira de costas e vê uma criatura do tamanho de um humano, como eu falei, com escamas verdes e com garras muito longas. Exatamente a descrição do Hunter que eu falei, dos que eu falei antes. Eles são do tamanho de um ser humano, só que tem escamas verdes, né? Parece um réptilzão e tem umas garras muito longas. E eles atacam para matar com elas. São criaturas bem fodas, na verdade, o design delas. Tá, agora vamos pular para Chris e Rebecca, que até onde eu falei eles estavam no hall principal, né? Mas obviamente que eles esperaram até lá e demorou um tempo. Aí eles cansaram de esperar e decidiram checar essa porra dessa porta, né? Chegando lá, eles descobrem que é uma passagem que leva para outros lugares. Eles passam por uma ponte sobre uma cachoeira que começa a cair um monte de serpente em cima deles. Aí eles correm que nem um louco e descem pelo duto de um elevador. Desce pelo elevador, né? E chega até a cabana. Só que como eu disse antigamente, que eu falei nesse mesmo vídeo, eu dei um spoiler atrás, né, que enquanto a Jill entra por essa cachoeira, o Chris vai pela casa, onde que tem a planta 42. É exatamente o que se segue, né. Ele entra, como ele não vê nenhuma silhueta e não descobre que tem uma passagem secreta pela essa cachoeira, ele segue adiante. Eles não podem mais voltar por causa que está coberto de serpentes, né, nessa partezinha. Então ele segue até essa casa, onde que eles acham um file que ele descobre sobre uma planta 42, que é uma planta carnívora que foi tratada com T-vírus. Foi mudada com T-vírus.
e ela tá crescendo muito e passou a matar através dos seus tentáculos. Então, Rebecca e Chris gela nessa hora. Nesse mesmo file, eles descobrem uma fórmula herbicida que tá descrito no livro, que é capaz de matar a planta 42. Detalhe, enquanto no jogo a gente descobre um herbicida que é capaz de matar a planta, mas tecnicamente quando a gente acerta ele não mata a planta, ele só deixa ela mais vulnerável, mais fraca, né? No livro é denominado que esse herbicida é capaz de matar essa planta. E literalmente, quando é aplicado, ela mata essa planta. É chamado de Verjoic. Eu vou deixar o nome aí, porque eu não sei se é assim que se pronuncia e nem sei se é isso que é o nome, né? Nesse mesmo file fala que as raízes dessa planta chegam até a sala de reuniões onde que tinha um laboratório aquático. Só que lá não fala essa sala. Só fala que as raízes dela chegam até o número dessa sala. Só que não especifica que sala é essa, só fala que as raízes dela estão nessa sala. Então, tecnicamente, eles podem aplicar esse herbicida nessa sala. A Rebecca consegue, obviamente, a Rebecca é uma química, né? Chris não sabe química nem a Jill. Então, no livro, quem faz essa química é a Rebecca. No jogo, a gente jogando com o Chris ou com a Jill, a gente tem que fazer essa... Com o Chris eu não garanto, porque eu não lembro dessa parte do Chris. Mas com a Jill, mesmo ela não sendo formada em química, quem tem que fazer isso é a gente. A gente encontra a sala, tem uns detalhamentos que eu acho que no jogo eu falei que quem deixou esse file pra gente foi a Rebecca, detalhando como é que faz esse herbicida, o que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Quem tem que fazer no jogo é a gente, né? A gente jogando com a Jill, com o Chris eu não tenho certeza, eu acredito que também seja a mesma coisa. Mas sem mais delongas, vamos continuar. Eu falei que o Barry tá ajudando o Wesker, só que tipo, eu falei isso tudo, mas no livro é relatado em várias páginas que o Barry, apesar de estar ajudando o Wesker, ele tá muito mal com isso, ele tá devastado, mas ele não tem muita escolha, a não ser fazer isso, ou a família dele morrer, ou o Jill a morrer, e o Wesker matar todo mundo. Esse o Barry tá tipo muito puto com isso. Ele não tá gostando nada disso, mas ele não tem escolha. Eu queria deixar isso bem claro, porque senão as pessoas vão pensar, o Barry não era uma pessoa tão honrada e tudo mais. Véi, no livro é relatado sem parar que ele tá muito puto e muito devastado com isso, por estar ajudando ele. Tem uma parte que tipo, eles tá explicando sobre o Chris fazendo isso, lutando contra a planta 42, e tem um relato falando do Barry, que o Barry não tá concordando com isso, mas não tem muita escolha. Sem mais delongas, vamos pular isso daí, né? O Chris acha uma passagem na sala 003, atrás de uns armários que dá direto pro porão. Ele acredita que é aí por aí que vai estar a raiz, né? Porque no file relata que a raiz vai até o porão. E o Chris decide seguir para ver se consegue aplicar esse Verjoic herbicida na planta, né? Eu falei que o Chris entra nessa sala e decide enfrentar essa planta 42, mas quem na sua sã consciência, pra que enfrentar uma planta carnívora gigante que pode te matar facilmente? Não faria sentido isso, né? Só era ele voltar pela porta da onde veio. No começo, quando eles passaram por essa porta, encontraram esse file e viram sobre a planta 42, eles entraram em choque pensando que a planta 42 podia estar na sala que eles veio e que foi sorte eles chegarem até ali. Mas não. Eles descobrem que a planta 42 não está naquela sala e que eles poderiam voltar e sair. Só que eles decidem enfrentar a planta 42 simplesmente pelo fato que eles não sabem para onde tem que ir. E, se vocês lembram, por onde eles veio, cai um monte de serpente. Então se eles voltassem, eles teriam que enfrentar a serpente ou passar correndo ou dar sorte de não ser picado por nenhuma delas. O que não é algo muito agradável, né? Se pensar. Então eles decidem seguir adiante.
Só que, tipo, enfrentar uma planta carnívora gigante também não é muito agradável. Mas eles decidem seguir pelo simples fato de poder ter uma passagem para o fim desse lugar, dessa mansão, de tudo isso, nessa sala 42. Então eles decidem checar, por mais que isso seja complicado, ter que enfrentar um bicho desse jeito e tudo mais, eles decidem ir adiante. Enfrentar essa planta 42 e matar ela para ver se tem essa saída desse lugar, né? Tá, seguindo adiante, depois que o Chris desce pelo porão, o Chris entra em uma sala onde que tá parcialmente inundada e que no centro da sala tem um aquário, que é o laboratório que eu disse, o laboratório de aquático, né? Só que ele não sabe disso ainda, né? Eu falei que o File contava isso, mas foi erro meu. O File não conta nada sobre esse laboratório aquático, é simplesmente ele vê que tinha um aquário lá e que estava quebrado.